E, Maurício, uma coisa também que você falou no começo da entrevista foi que você trabalhou com programas policiais. Com programas não, com jornalismo Jornal, é. policial. E aí eu quero te perguntar sobre programas policiais. Esses programas de barbárie que a gente tem e que às vezes estão até em horários, na minha visão, um pouco impróprios e tal. Hoje a coisa está um pouquinho mais amena, já cheguei a ver, época que eu era mais moleque, perseguições pesadíssimas com os repórteres enfiados no meio de tiroteio, pegando gente morta mesmo, uma coisa assim violentíssima. E mesmo com o passar de todos esses anos, é um tipo de programa que se tornou muito popular na televisão brasileira. É muito difícil imaginar hoje uma televisão, um canal de TV aberta que não tenha, tirando a Globo, que não tenha um programa desse tipo de gênero. Você que trabalhou com jornalismo policial, o que você acha que se deve isso? Qual a explicação, sua teoria para... É uma coisa que tem porque as emissoras oferecem ou porque as pessoas demandam esse tipo de coisa? Vem da onde? Os crimes são notícia desde o do papiro, né? Que atraem a atenção. Então, eu acho que a notícia, né, o jornalismo policial é uma vertente legítima aí, porque há um interesse público sobre isso, né? É uma faceta da humanidade. A humanidade mata, rouba, né? Faz o diabo aí. Então eu acho que a notícia, a maneira como você aborda, que é a grande questão, né? Você pode, se você botar o Netflix aqui, não é só no jornalismo, é no entretenimento também. Os crimes dominam aí a temática. Uma série sempre começa com assassinato, né? Ou Breaking Bad, que é uma série fantástica, porque os caras são criminosos. Assisti de novo em dezembro. E por aí vai. Better Call Saul é um advogado picareta. E é assim que vai. É o interesse, o crime interessa. Você explorar de uma maneira a fazer com que as pessoas, sei lá, sintam medo de viver, eu acho que é uma questão complicada. Ou carregar nas tintas para contar uma história de um crime, né? E daí você deixa de fazer um jornalismo mais clássico e correto para fazer um jornalismo sensacionalista. Daí eu acho crítico. Eu trabalhei no jornal sensacionalista, o Notícias Populares. O meu primeiro emprego como repórter era um jornal sensacionalista que explorava o mundo cão de uma maneira, para mim, muito questionável. Tinha coisas muito legais de informação sobre direitos sindicais e tal, mas havia uma exploração da criminalidade muito, para mim, muito questionável, tanto que eu fiquei pouco tempo lá. Mas para mim foi super importante em termos de aprendizado e tal, conhecer a cidade de São Paulo. Mas muitos programas existem, né, principalmente na TV aberta, pintando a realidade, às vezes de uma maneira com tintas mais carregadas, em busca da audiência fácil. Eu não gosto. Eu não assisto, não trabalharia, né, mesmo reconhecendo que a violência é uma questão de interesse público e que os crimes são notícia também. Eu tive uma experiência na Placar que foi curiosa. Acho que não curiosa a palavra, foi rica. Eu já tinha uma trajetória. Quando nós conseguimos uma entrevista, quando eu orientei o Breiler, pedi o Breiler Pires, que hoje comentarista começou com a gente lá na Placar. Quando ele falou, e o goleiro Bruno? Eu falei, pode ir atrás, vamos fazer uma entrevista com ele. Se você conseguir entrevista, nós vamos publicar. Isso na época do caso. Estava preso acusado ali de ser o mandante do assassinato da Elisa Samúdio, mãe do seu filho Bruninho. Aí eu dei toda a liberdade, ele entrou em contato com o advogado. O Bruno acho que só tinha dado entrevista, acho que para o Cabrini, alguma coisa assim. Aí faltava um dia para o fechamento da revista,
E nessa época eu já estava dirigindo a revista, tinha empreendido uma reforma editorial na Placar, e voltando a alguns pilares que eu acho que estavam negligenciados, que era o acervo histórico, as matérias de profundidade, a investigação. E o Breiro falou, consegui com o advogado a entrevista com o Bruno. Falei que nós temos que um dia e meio, montamos uma operação, foi ele, o nosso fotógrafo, o Bate, foram era em Contagem, acho que era em Contagem, ele estava lá no presídio, foram para Minas Gerais e tal, entraram, fizeram a entrevista, fizeram a foto da capa, nós vamos dar, e nós demos a capa da Placar, o goleiro Bruno. Com uma entrevista absolutamente jornalística. E daí eu me lembro que a gente soltou no site, né, acho que na sexta-feira a revista iria para as bancas na segunda-feira, e assim, o que eu apanhei, né, já estávamos na época das redes sociais e tal, mas por alguma manchete em específico? Não, com a acusação de que nós estávamos dando voz a um assassino, e estávamos querendo humanizar o Bruno. Nossa, cara, não como entendi nada de como jornalismo. se os criminosos não fossem seres humanos, né? E como se você desse voz, você tivesse com dó, tá ligado? Não, é como se Cara, fazer uma entrevista com o criminoso fosse uma novidade. Não, os grandes serial killers americanos davam entrevistas. Tem entrevistas do Terry Bundy aí, conhecidíssimas, não cara. Existiria Sangue Frio do Truman Capote. Porra, cara. Né? E a entrevista é absolutamente cristalina, né? De perguntar, de colocar, de botar as coisas, de fazer perguntas dolorosas para ele. Porque o Brenner é muito bom. Sim, muito bom. Craque da profissão. Enfim, mas eu estava muito tranquilo porque nós estávamos fazendo ali jornalismo, a gente estava dando um furo, uma entrevista com um personagem. O cara era goleiro do Flamengo, nós somos uma revista de futebol. O cara tá preso e ele já havia sido condenado e preso, felizmente. Né? A justiça funcionou nesse caso, ele estava preso. Né? E enfim, e foi um caso de como você abordar, por exemplo, dentro do esporte, uma situação de crime, jornalisticamente, com interesse público, né? Absolutamente justificável. Se você, nesse momento, a gente está vivendo, né, esse momento, conseguir uma entrevista com Daniel Alves, você como jornalista chega e fala, não vou fazer porque eu não quero dar espaço para esse... a mesma coisa o esse Robinho, violentador de mulheres. Aí, se ele quiser você não vai fazer, não? Para mim, desculpa, então você não é jornalista. Exato. Então você vai fazer outra coisa, porque jornalistas, então me dá aqui, deixa que eu vou, que eu quero entrevistar esse cara. A mesma coisa, o Robinho fala, não, vou lá. Ele vai vir aqui, coitado dele, porque a gente não vai fazer uma entrevista duríssima para ele. Mas ao mesmo tempo eu não vou negar. Imagina, acho que é importantíssimo, inclusive, ele falar sobre coisas que nunca falou. E aí, por exemplo... Eu queria muito saber do Robinho como foi pra ele ser grampeado de forma jornalística ali do UOL, que saiu aqueles grampos dele, que não foi pelo UOL, né? Foi pela polícia italiana. Eles divulgaram depois. E o UOL divulgou depois de uma forma brilhante dentro de um documentário. Eu queria saber como foi pra ele ouvir tudo aquilo. Todas as mentiras. Duvido que ele ouviu esse próprio documentário. Então, são coisas que você perguntaria numa entrevista, o tipo de documentário que eu acho muito pouco provável que a esposa dele tenha ouvido. Porque se a esposa dele ouviu aquele documentário, inclusive as mentiras que ele contava pra ela, que ali o documentário deixa muito claro, eu acho que talvez ela já tivesse desistido dessa possível união. Saber como tá o casamento dele, como foi depois, enfim.